Vamos iniciar a live já, né? Então vamos começar. Bem, como eu havia falado, como eu havia colocado antes, né? Hoje nós vamos falar sobre as cobras, sobre os medicamentos que são provenientes de cobras, tá? Quando eu falei, eu creio que realmente todo mundo já pensou na Lachesis, que é o maior deles, tá bom? A gente pode então lembrar, né, dos medicamentos, colocar como uma característica, uma das características mais principais dos medicamentos das cobras, a questão de eles serem um tipo de extrovertidos, né? Então a gente vai ter vários tipos de pessoas extrovertidas. Eles vão ter uma extroversão, né? Vão ser um tipo de extrovertido simples que a gente fala. Ou seja, aquele tipo de extrovertido que tem uma certa loquacidade, né? A Lachesis, principalmente, isso é bem marcado nela, né? Essa loquacidade, às vezes, de falar muita coisa, tipo, nada a ver, assim, né? De ficar com aqueles assuntos realmente até muitas vezes sem muita importância. Então, mas todos eles têm um pouco dessa característica de loquacidade, dessa extroversão, mas não é aquele extrovertido nível que é aquele extrovertido, né, forte, nível, por exemplo, Belladonna e Oceanos, que já vão ser aquelas pessoas que vão falar alto, aquelas pessoas que são mais robustas, aquelas pessoas que vão gritar muitas vezes. As cobras não, elas vão ter essa extroversão, mas como eu falei, vai ser mais uma questão de loquacidade, de falar demais, às vezes, né? Até porque isso daí também depende um pouco do miasma né, da defesa em que ela vai estar atuando, né? Como vocês já podem imaginar, então, uma Lachesis, por exemplo, numa defesa sifilítica, né, num miasma sifilítico, numa diátese loética, já vai possuir uma loquacidade muito maior, né? Uma loquacidade realmente muito maior e ainda muito mais em coisas mais sem importância, porque ali o intelecto dela já está mais degradado por conta da defesa sifilítica, né, que está havendo ali. Então, vamos começar com algumas características básicas, assim, que vão abarcar todos os remédios de cobras, né? Então, uma outra questão muito marcada, que a gente, né, que é só eu fazer um quiz e colocar isso, que todo mundo vai lá e joga na Lachesis, que é a questão da intolerância à roupa, né? Então, a gente sempre aprendeu, né? Todo mundo acho que já ouviu falar disso, daquela questão de que Lachesis não suporta, né, isso aqui, por exemplo, que seria então uma gola fechada, que seria roupas muito apertadas, né? Acho que é uma das características assim que na hora que a gente fala, todo mundo fala Lachesis, Lachesis, Lachesis. Claro que é uma característica que vai aparecer em vários outros remédios também, mas que aparece ali como uma coisa comum nos medicamentos que são provenientes das cobras, tá? Uma outra coisa é que eles têm um intelecto muito rápido, tá? Isso também é comum para eles. Então as cobras eles vão possuir esse intelecto de ações rápidas, então eles são rápidos, né? Eles têm esse intelecto vivaz, né? Eles até falam então assim, tem alguns dos medicamentos de cobras, não sei se isso é muito característico em Lachesis, mas em alguns outros isso é bem característico, que é aquela coisa de ser bem atencioso, bem vivaz por conta do medo, né, que os rodeia. Então muitas vezes são pessoas que são bem atentas, têm esse intelecto rápido, essas ações rápidas, né? Então muitas vezes
até para cálculos rápidos, coisas que precisam ser feitas de modo rápido. Essas pessoas têm um potencial maior, tá? Por exemplo, também uma percepção muito rápida, né, de algumas situações. Então, por exemplo, também as roupas apertadas, né, que é uma ficha marcada das cobras, né, que elas não vão aguentar isso. As menstruações geralmente são mais escuras, né, tem tendências ao sangramento em profusão, né. E aí então tem uma característica que é bem marcada também, principalmente também em Laquesis, que é uma maior atividade à noite, né? Laquesis tem muito disso, tem essa característica bem marcada mesmo, que geralmente é aquela pessoa que de noite parece que ela funciona muito melhor. De noite ela vai dormir, ela fica pensando naquele monte de coisa e tendo aquelas ideias, fala, não, a gente vai fazer desse jeito e tal, ou seja, aquele horário que era para, na verdade, não ter isso, um horário para estar diminuindo a atividade, descansando, indo para entrar no horário de sono, né, para dormir. Na Laquesis é o contrário, né, é o momento ali em que ela vai ter uma velocidade aumentada tanto para essas questões de pensamentos, de ideias, mas também da piora, tá? A gravação tanto da Laquesis como também na maioria das cobras vai ser na parte da noite. Se a gente pegar aqui nas modalidades da matéria médica, a gente vai ver a gravação pelo sono, né? Então a gente vê assim que o doente dorme, a respiração para, não pode dormir. Justo neste momento a respiração para e o desperta bruscamente, procurando retomar a respiração. Esses sintomas podem ser observados nas enfermidades funcionais do coração. Então, essa questão da noite para as cobras sempre traz agravação, é uma questão comum também delas, tá? Então tem essa piora à noite, né? E aí então vai ter alguns sintomas que vão variar, né, que são comuns, mas que vão variar dependendo do tipo de defesa que aquele indivíduo Laquesis ou aquele indivíduo Crotalus, Naja vai tá atuando, né? Então aí entra sífilis, aí entra psicose. Então se a gente pegar, por exemplo, na questão da loquacidade, em algumas cobras, na psora ela não é tão loquaz, mas aí então já na psicose, quando tem aquele aumento de tudo, né? Aquela defesa que precisa de aumento, que precisa de maior proteção, ela já vai começar a ficar um pouco mais loquaz, até que então quando passa para sífilis, ela fica naquela loquacidade completamente meio abestada, né? Meio aquela coisa de ficar falando coisa sem sentido, coisa, né? Só que fala muito, né? Seria mais ou menos aquilo que a gente geralmente fala, né? Fala, mas não fala nada. Então essas são um pouco as características mais comuns entre todas elas. É claro que alguma coisa ou outra vai mudar, mas são bem comuns essas características que eu falei são mais da pessoa em si. Só que se a gente pegar, por exemplo, das características físicas, né, do que o medicamento faz na esfera física, né, da pessoa, que seria uma questão mais de problemas agudos, por exemplo, todos eles são bem parecidos. Tá? Eu vou ler aqui na matéria médica, vocês vão perceber que eles têm uma semelhança bem grande nessas ações físicas, né? E os órgãos que eles agem também são bem parecidos. Sendo assim, tem aqui na parte da Laquesis
como eu havia falado no começo da live, como eu havia falado, a Lachesis vai ser a que vai dar essa maior caracterização para as cobras, tá? E então na matéria médica que eu tenho ele fala, não parece que o conjunto dos acidentes desenvolvidos por estes diferentes venenos variem muito. Ou seja, ele está dizendo, todos esses venenos que eles vão produzir são muito semelhantes, as coisas são bem parecidas, né? De uma espécie para outra. E uma descrição comum poderia ser o suficiente. Tanto que se a gente pegar em outras matérias médicas, eles vão até repetir coisas que já tem na Lachesis, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui na Lachesis, a gente vai ver uma importante ação no sistema nervoso que causa uma excitação inicial muito grande, né? Uma excitação realmente grande no início, mas que após isso traz depois fenômenos paralíticos, né? Fenômenos que, ao contrário da excitação, vão fazer o indivíduo então entrar num estado mais que deprime, né? Um estado de depressão maior, tanto que na Lachesis uma das coisas que são bem características é esse estado que alterna, né? Alterna entre excitação e depressão, né? Isso é uma questão que a gente pode observar sempre no plano físico, como também no plano psíquico, né? Então a Lachesis muitas vezes, por exemplo, ela é uma pessoa mais espirituosa, de resultados, respostas altas, né? Mas que também vai ter esses pontos de depressão, esses pontos onde ela vai então diminuir a velocidade, onde ela vai entrar num estado depressivo maior, tá? Então, por exemplo, como eu havia falado lá no começo, algumas das características principais: uma compreensão rápida, uma atividade mental com percepção quase profética, tá? Isso aqui é uma coisa interessante, tá, pessoal? Essa questão de percepção quase profética, como eu havia falado ali nas características comuns dos medicamentos cobras, né? Eles têm eu acho que eu cheguei a não falar, mas esses medicamentos eles possuem uma peculiaridade que é aquela questão da clarividência, tá? Eu não sei explicar muito disso, mas realmente existem rúbricas que vão trazer esses tipos de sintomas. Que a pessoa fala, olha, eu acho que vai acontecer tal coisa e aquela coisa realmente acontece. Então, várias dessas pessoas que são cobras, né, que são Lachesis, que são Crotalus, elas vão trazer realmente esse tipo de informação, tá? O médico que eu segui que falou sobre essa questão falou que isso está mais voltado quando existe uma defesa sifilítica, tá? Quando existe uma defesa luética atuando ali naquele organismo, mas a gente pode ver que realmente é algo característico, principalmente da Lachesis, né? Essa coisa meio profética, essa percepção muito rápida de acontecimentos. Como eu havia dito aqui no início, que eles têm esse intelecto muito rápido. Então, digamos que ele seria até tão rápido que ele pode prever o futuro, vamos dizer assim. Porque realmente no repertório, quando a gente vai para o repertório, a gente realmente encontra essas rúbricas
e lá estão as cobras, né? Então, essa questão da clarividência, de pensamentos de que vai acontecer alguma coisa, de sonhos com coisas, né? De sonhos que vão relacionar coisas que vão acontecer e por aí vai, né? Parece ser realmente uma característica que existe em comum nas cobras, tá bom? E que aparentemente, né, a matéria médica coloca como sendo fazendo parte desse intelecto realmente rápido, dessa atividade mental muito elevada, muito alta, né? E essa loquacidade, como eu havia falado no início, a loquacidade é sempre uma característica muito grande das cobras, né? A extrema sensibilidade ao menor constrição, ao menor contato, né? Aí entra a questão da roupa, das golas nas cobras, tá? Uma coisa também que a gente observa muito nas cobras, que tem bastante em comum, é essa sensação de batimentos e pulsações, né? Se a gente voltar aqui para o início da matéria médica e olhar na ação geral do medicamento, a gente vai ver que as cobras têm um amplo espectro de ação nessa parte cardíaca, nessa parte de tanto de veias, artérias, do coração, na parte de respiração também. Mas se você pegar em todas as cobras, tá? Então, algumas que eu ainda não falei, por exemplo, tem a Lachesis, o Crotalus, por exemplo, a Naja tripudians, que é acho que é a terceira mais conhecida, né? Vamos colocar assim. Tem também Elaps, Cencris, Vípera também. E acho que seriam essas assim as que a gente consegue ver que tem. Mas, para falar a verdade, são medicamentos que a gente vê muito pouco na prática, né? Eu, principalmente, só conheço, além da Laquese, só conheço mais o Crotalus, por conta também do gene epidêmico que é utilizado no Brasil para dengue, né? Onde entra o Crotalus. E aí, então, a gente conhece um pouco mais ele por conta disso. Mas aqui na farmácia, por exemplo, eu nunca recebi receita de qualquer uma dessas outras cobras, né, para falar a verdade. Então, realmente é algo que como está dito aqui no início da matéria médica, a maior representante desse grupo é a Lachesis, até porque a diferença de quantidade de sintomas é muito mais elevada. Se a gente pegar aqui pela matéria médica, por exemplo, a gente pode observar que em quantidade de folhas, a Lachesis tem uma quantidade até mesmo exacerbada de folhas. Quase 20 folhas aqui. E a Naja tripudians, por exemplo, tem uma folha e meia, né? Então, essa diferença é bem marcada, tá? Os medicamentos da semana passada em que eu falei foi os nátrons, tá? Existe sim uma diferença, né, um pouco grande entre o maior deles, que é o que a gente mais conhece, que é o natron muriático, mas nos outros não é uma diferença tão gritante assim, tá? Não é uma diferença tão enorme quanto é nas cobras. Nas cobras realmente a Lachesis ganha de modo de longe, né? Vamos dizer assim. A doutora Lúcia comentou aqui que fantasias e conduta moral deturpada também chamam a atenção. Sim, né? Também se a gente for pegar aqui na matéria médica de Lachesis, a gente vai observar que sim, né? Também chama a atenção essa questão dessa moral deturpada. Se a gente, por exemplo, olhar aqui, orgulhoso, ciumento, muito suscetível, ciúmes sem razão, né? Como por exemplo Iociamos,
Então, sim, existe essa coisa dessa moral deturpada, até é essa moral deturpada realmente que leva também, né, que leva a uma certa, não seria nem mania, mas até mesmo uma certa loucura religiosa, né, da gente observar que Laquesis já entra como uma característica que não é aquela coisa dela estar se importando com a verdade religiosa, com aquela identidade religiosa, ou com Deus, ou com a divindade, mas na verdade ela está se importando mesmo é com a salvação dela, porque ela reconhece essa moral deturpada que ela tem, que ela observa essa coisa realmente que passa dos limites, né? Então ela olhando para isso, ela então começa a desenvolver também, começa a desenvolver essa loucura religiosa. Até fala aqui, né? Tem o espírito do mal e comete pecados imperdoáveis. Está convencida de que a palavra de Deus não se aplica a ela. Diz que vai morrer e que vai para o inferno. Mania religiosa pode ser acompanhada de loquacidade, geralmente são as mulheres que são acometidas. É obrigada a contar a todos a história do comprometimento de sua alma, os seus pecados, diz que cometeu crimes, malefícios, apesar de ser uma pessoa boa. E realmente, eu já escutei histórias, por exemplo, né, de pessoas que atendem pacientes, que realmente a Laquesis, por exemplo, ela tem essa característica de querer falar as coisas que ela já fez, né, as coisas que não são, realmente não são coisas morais, né, são coisas realmente imorais, mas que ela tem esse feeling, né, para falar dessas coisas com outras pessoas, né, ou até mesmo então isso pode até chegar, como diz aqui na matéria médica, ser uma ilusão, né, de que ela nem tenha feito essas coisas, mas que mesmo assim ela tem a ilusão de que cometeu esses pecados, essas coisas graves, né. Sendo assim, nós temos também essa questão dos ciúmes muito, muito grande em Laquesis, né, também. Um ciúmes até mesmo chega a ser doentio. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar, pessoal, é que assim, essas reações mais exacerbadas, um pouco mais até mesmo doentias, né, dessa mania religiosa, essas loucuras e tudo mais, né, essa moral deturpada, né, e aí tem níveis, né, disso, tem graus disso. Essa questão estaria mais ligada também num momento onde a defesa sifilítica estaria atuando, tá? A gente tem que sempre lembrar que em todos os remédios, independentemente de quais sejam, existe sempre a hora e o momento de acontecer cada coisa, tá? Pelo fato de existirem as defesas do organismo, né? Pelo fato de existirem os miasmas. Então, uma Laquesis já em psora, né? Ela já não vai ter tanto essas questões, já vai ser uma pessoa, vamos falar assim, uma pessoa um pouco mais normal. Então vai ter um certo ciúmes, mas não vai ser aquele ciúmes realmente doentio, aquela coisa problemática, né? Só que, claro, existe também a questão de que Laquesis, por exemplo, ela é um medicamento, já é uma pessoa que já vai ter uma propensão maior ao miasma sifilítico, a essa coisa mais luética, essa coisa mais destrutiva. Então, quando você pega uma pessoa Laquesis, não que ela automaticamente já tenha
essa sífilis já seja aquela defesa mais gritante dela, mas geralmente é o que acontece, né? Pelas características principais de Laquesis, a gente observa realmente que ela pende muito a ter uma sífilis já exacerbada, ela pende muito a ter uma sífilis que já grita, né? Uma sífilis que é bem marcada. Então já vai ser também uma pessoa que tem essa propensão ao miasma sifilítico, à defesa sifilítica, a essa deturpação moral, a esse tipo de essa loquacidade exagerada, né, a essa coisa de às vezes essa loucura religiosa também. Então a gente tem que sempre lembrar disso para que a gente não caia, né, de tipo, não, todo paciente eu preciso achar todas essas características, eu preciso achar uma pessoa completamente imoral, né? Não, a gente tem que sempre lembrar que também existe os miasmas e que muitas vezes a pessoa não necessariamente vai ter uma propensão total ao miasma sifilítico, que seria onde então os sintomas estariam gritando mais para Laquesis, por exemplo, né? Como eu falei também, a questão física é a parte que eu acho que é mais comum entre todos os medicamentos. Então, a parte do coração, os centros vasomotores, né, que são imediatamente afetados após uma fase de excitação curta. Então a gente volta para aquela questão de ter essa alternância de excitação e depressão, tá? Tanto na parte psíquica quanto na parte física, tá bom? Também a parte de respiração, que vai também se acelerar, né, por conta dessa ativação dos centros vasomotores. Então tem uma ação cerebral, né, no simpático e tudo mais. Então, e se a gente pegar, por exemplo, aqui na naja, a gente vai também observar palpitações cardíacas, né, dores. Aqui, se a gente pegar dores lacinantes na região do coração, que se irradia para os braços, aí a gente já pode pensar em angina, né? Pulso irregular, sintomas cardíacos, tudo mais. Então, a ação, né, como fala aqui, do aparelho circulatório, este é o local de maior ação do remédio. Os sintomas cardíacos de naja se assemelham muito aos de Laquesis. Né? Como eu havia dito, não tem muita graça essa parte, mas realmente Laquesis é o grande modelo para os outros medicamentos. Aí então vai diferenciar, como eu havia dito, algumas coisas. Então, por exemplo, Laquesis e naja possuem, em questão de modalidade, aquela piora mais do lado esquerdo, mas que depois passa para o lado direito, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, existe essa lateralidade esquerda na Laquesis, mas também que depois passa para o lado direito, que é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com a naja tripudium. Aqui, ó, os sintomas vão da esquerda para a direita, como em Laquesis, tá? Realmente, então, a gente pode novamente ver essa predominância, né, de sintomas e de características entre todas as cobras. Porém, como eu havia falado, pode sim alterar algumas coisas entre uma e outras. Por exemplo, no Crotalus, eles são mais para uma lateralidade direita, tá? Sim. Então seria isso, tá? Basicamente, como eu havia falado, acho que o mais importante mesmo é você estudar a Laquesis, porque ela vai ser o grande modelo das cobras, vai ser nela onde você pode
já recolher a grande parte dos sintomas físicos, né, e também dos sintomas psíquicos das cobras. E porque os outros medicamentos são muito pequenos, né? Obviamente que vão existir pessoas que vão ter como simillimum outras cobras, né? Então a naja, o crotalus, só que é mais difícil, tá? É uma coisa mais difícil pela própria experimentação, né? Pela própria matéria médica desses outros medicamentos que são bem menores, tá? Eu acho que seria isso, tá, pessoal? Já deu mais ou menos uma meia hora de live. Acho que já vamos ficando por aqui, beleza? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre esse tema de algumas características das cobras, tá? Ou então para fazer, sei lá, qualquer outra coisa que você quiser perguntar, beleza? Fica à vontade aí, tá? Eu vou esperar mais alguns minutinhos. Então, estamos abertos aí a perguntas, algumas considerações também, que você acha que eu esqueci de falar das cobras e tudo mais. Como o Lachesis tem uma matéria médica ampla, né, tem uma matéria médica bem grande, então vai ter bem mais coisa, tá? A gente sabe também que Lachesis tem aquela característica, né, de um ciúmes doentio, né, de ser realmente, de ter essa coisa desses ciúmes pelo homem dela, né? Então a Lachesis geralmente vai ser aquela sogra, né, que não quer dar, que não quer entregar seu filho, que prefere morrer, entregar seu filho para uma nora. Os ciúmes é realmente também bem marcado na Lachesis, tá? E claro, também a gente tem que sempre lembrar da questão sifilítica, né? Sempre a Lachesis vai ter essa propensão para essas coisas até meio, né, bizarras assim. Então, às vezes, sogras assim que vão realmente destruir casamentos, que vão fazer coisas impensáveis pelas pessoas comuns. Sim, né, essa vulgaridade no falar e no vestir chama realmente atenção por duas questões, né? Uma seria esses ciúmes, né? Ou seja, ela tem que usar disso, ela tem que usar da vestimenta dela para conquistar, para chamar atenção para si, né? Então, porque ela não quer emprestar, ela não quer que os outros sejam de outra pessoa, ela quer que o homem dela seja só dela, ela quer que o filho dela seja só dela. Então ela realmente vai ser aquela moça que muitas vezes tem uma certa vulgaridade, né? E precisa muitas vezes mostrar isso para chamar atenção, para, digamos que, prender o homem, né, a si. Também isso daí acontece também por conta dessa questão moral que é deturpada, né? Essa questão ali da sífilis que vai deturpar, né, o intelecto, que vai deturpar essa questão da moralidade também, tá? E que vai resultar nesse modo de agir, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a questão da sífilis, vai fazer, então, a pessoa já não ter muitos freios, né? Então, a Lachesis, ela já vai, então, ela vai ver uma situação que vai, por exemplo, a questão dos ciúmes, ela vai ver uma situação que ela fala assim, não, eu não posso deixar isso acontecer, meu filho não pode sair de casa, ou meu marido, né, né, sei lá, tá com algumas amigas ali, sendo assim, então ela vai perder um pouco esse senso de moral. Para quê? Para conquistar o homem, para conquistar aquele objetivo que ela não quer perder porque ela é muito ciumenta, né? Então a sífilis faz isso, né? Ela deturpa o intelecto, ela deturpa
toda essa parte e faz com que a pessoa então perca um pouco as estribeiras, vamos falar assim, né? Isso aí a gente tem que sempre lembrar assim, a sífilis em cada medicamento, então em cada medicamento, tudo que for mais deturpado, tudo que for mais estranho, né, sem sentido, que acontece uma coisa que é anormal, que vai deturpar a realidade, vai deturpar o que é comum, sempre a gente tem que lembrar que a sífilis ali está agindo. Né? Então, em todo medicamento que tem aquela parte que acontece realmente uma deturpação de tudo, uma destruição de tudo, a gente tem que lembrar que ali então age a sífilis. Né? Isso tanto no plano intelectual, no plano psíquico da pessoa, mas também no plano físico, né? Então a sífilis ela é a ulceração, ela é a destruição, ela é aquilo que está ali, mas está desordenado, né? Aquela coisa que não está correta, né? Aquela coisa. Então aí a gente pega então os problemas de saúde mais graves, né? Por exemplo, uma leucemia que traz então todo aquele problema que não era para estar acontecendo. Então, ali na formação das células do sangue, então, ali acontece um problema, então aquela célula que era para ter, né, terminado de se fazer, terminado o seu processo, ela não termina e aí então enrosca ali e deturpa, né? Aquilo vira uma coisa deturpada, uma coisa enroscada, uma coisa que deturpa a realidade, então cria aquele problema que é mais grave, né? Aquela coisa que destrói, aquela coisa que causa um mal sério, né? Aí a gente pode ver muito disso na leucemia, por exemplo, né? Numa ulceração também, né? Onde vai causar morte de células, né? Então é o organismo se destruindo, né? Se destruindo para tentar salvar alguma coisa. E isso na questão psíquica, que é muito marcado na Laquesis por esses ciúmes muito doentio, por essa vulgaridade, por essa fala, né, muitas vezes, como a doutora lembrou, também vulgar, para alcançar esses objetivos, para se defender, né, né? E aí então a gente vê a sífilis atuando novamente, beleza? Então, pessoal, se alguém tiver tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Pra gente daqui a pouco também já finalizar a live, beleza? Quero agradecer a todo mundo que participou, tá bom? Agradecer a todo mundo que acompanhou a live aí. Eu ia preparar um pouco melhor, né, o que eu iria falar e tudo mais, mas a questão do tempo, eu tinha outras coisas para fazer e aí enrolou aqui. Mas acho que eu pude dar uma explanada boa sobre as maiores características dos medicamentos cobras, né? Dos medicamentos são provenientes dos venenos de cobra, né? Mas acho que o melhor que eu posso deixar para vocês é realmente que estudar principalmente a Laquesis, né? E depois pegar da Laquesis e ir tirando as pequenas diferenças, né? As pequenas coisas que vão diferenciar os outros medicamentos. Eu acho que isso pode ser muito benéfico, tá? Pode ajudar a localizar bem os outros medicamentos, tomando então a Laquesis como aquele principal, que vai definir também os centros de ações dos outros medicamentos, mas então sempre fazer realmente um desenho até. O Elaps muda isso, tem uma ação mais forte aqui do que Laquesis, o Crotalus tem uma outra ação mais aqui, a Naja tem uma ação depois mais aqui assim,
E então a gente faz, né, esse estudo de matéria médica comparativa para colocar melhor os medicamentos, entender melhor aonde um vai mudar, o outro vai alterar. Mas acho que é isso, beleza? Então foi um prazer novamente estar com vocês. Lembrando que toda segunda às 9 da noite estamos aí, beleza? Faça